Pesquisa do Poder Data, divulgada nesta sexta-feira, dia 29, mostrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 41% das intenções de voto para o primeiro turno das eleições presidenciais. O presidente Jair Bolsonaro, pré-candidato à reeleição pelo PL, estava com 36%. A diferença de 5 pontos percentuais entre os dois se manteve em relação ao levantamento realizado pela empresa na primeira quinzena de abril. Tanto Lula quanto Bolsonaro subiram 1 ponto cada um. Uma variação dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos percentuais. Os demais pré-candidatos estão abaixo dos 2 dígitos. Ciro Gomes apareceu com 6% das intenções de voto, João Dória, do PSDB, com 4%, e o deputado federal André Janones, com 3%. Luciano Bivar, presidente do União Brasil, e a senadora Simone Tebet estavam com 1% cada. Daí, a gente tem aqui, vale ressaltar, pessoal, que depois disso daí a gente tem muita gente com 0, né? Assim, não chegou a marcar um ponto percentual, que é o caso do Emael, da Democracia Cristã, Felipe Dávila, do Novo, o Leonardo Péricles, da UP, Sofia Manzano, do PCB, Vera Lúcia, do PSTU, e daí brancos e nulos, a gente tá com uma margem aí de 4% e que não sabem ainda em quem vão votar, é 3%. É normalmente esses brancos e nulos, mais os que não sabem, que acabam dando um revertério ali, de repente, nas pesquisas. Eu vou começar com Emerson Celestino. O Poder 360 é um site de notícias da esquerda, né? Então, é difícil de acreditar, né? Como os próprios bancos que bancaram as outras pesquisas, mesmo porque tá dando... O Bolsonaro perde no Sul e Sudeste, onde ele nunca perdeu, né? A esquerda nunca ganhou em termos quantitativos nessas duas regiões, principalmente Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. Então, assim, é difícil de acreditar nessa pesquisa e eu vou manter minha coerência. E a surpresa é o Ciro Gomes, né? Com a coragem que ele teve de ir lá na AgriShow ontem, de Ribeirão Preto, a maior feira da América Latina de agronegócio, e eu queria ver a mesma postura do candidato que está em primeiro lugar, né? Eu queria ter visto ele no encontro da Marcha dos Vereadores também, porque foi chamado todos os pré-candidatos, né? Marcha dos prefeitos? Não, dos vereadores. Mas só o presidente Bolsonaro, que esteve lá e usou a palavra, né? Então, interessante, né? Aí eu queria ver o primeiro colocado, né? A postura do Ciro Gomes é aquela mesmo, truculenta, machão, homofóbico, né? Viril, né? Com mulheres, com repórteres e tudo mais, mas pelo menos foi, né? Aí eu queria ver também o primeiro colocado desse site dos banqueiros, da elite brasileira, também se apresentar, né, numa feira tão importante como é a AgriShow. Paulo Vidigal. Bom, o crescimento do atual presidente nas pesquisas é um fato que é esperado. Eu não vou aqui desqualificar a pesquisa, mas é uma questão que é esperada. Como a gente sempre diz, a pesquisa eleitoral é uma fotografia de um momento. E a gente vive um momento em que as peças do xadrez estão se mexendo ainda. Isso também se decorre pelo fato da terceira via não ter decolado, né? Os nomes da terceira via ainda estão sendo discutidos e significa que mais pessoas estão decidindo em quem vão votar. Há uma polarização. De fato, a polarização ela existe, sempre existiu, inclusive desde a campanha de 89, sempre existiu. E o fato esse é o fato, né? Ele está crescendo, vai continuar crescendo e vai chegar num determinado patamar, e a possibilidade é que ele estacione naquele determinado patamar. Apesar de termos um cenário no país com 27 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, quase 12 milhões de pessoas desempregados e a inflação tendo sido a pior inflação dos últimos 27 anos. Apesar disso, ele continua crescendo, mas vai crescer até um determinado patamar e vai parar também. Eu vou passar agora lá para o professor Itamar, e daí os ouvintes não vão entender nada, mas eu vou perguntar. Tá tudo bem por aí, professor?
Caiu tudo aqui, mas eu já recoloquei de volta. Bom, no que diz respeito à pesquisa, é a minha vez? Isso, é sua vez. No que diz respeito à pesquisa, eu vou até, digamos assim, vou copiar o argumento do jornalista Alexandre Garcia. Os institutos de pesquisa estão aderindo à realidade das ruas. Então não dava para... Aí fecha aspas, né? Como não dava para persistir naquele argumento lá de já ganhou em primeiro turno Lula, então eles estão adequando aos poucos, né? Também não pode adequar de uma vez só, porque além de prestar serviços para essas campanhas, para esses que contrataram para a pesquisa eleitoral, os institutos precisam ter um mínimo de seriedade, porque as empresas também contratam essas suas pesquisas para outras atividades, para a questão de mercado, demanda, um monte de coisas, né? Mas a situação é a mesma, né? A Datapovo mostra uma outra coisa. Porque, pensa bem, como poderia esse candidato estar em primeiríssimo lugar com tudo que ele representa de sujo, de corrupção, de destruição de valores nesse país? É impossível, né? Ou seja, você tem aí de 20% a 25% que são, de fato, de esquerda, são socialistas, mas ainda, né, a racionalidade ainda respira nesse país. Então, digamos, estão se adaptando à realidade, né? A realidade se impõe frente aos números da pesquisa. É isso. Vou passar agora para o Francês. Como um ditador, como alguém que não é muito adorado pelo povo, o Lula só se apresenta em ambientes controlados, né? E parece que o Ciro Gomes está indo pelo mesmo caminho aí. Essa pesquisa é altamente suspeita, né? Por ter sido feita pela Poder Data por telefone, né? E essa aproximação de 5 pontos de diferença indica que pode, dentro daquela margem de erro que é 2,5%, tanto para cima como para baixo. Então isso aí é fácil de manipular. Você manipula um para baixo, outro para cima, dá a diferença, né? Outra coisa, eu não acredito que na região sul estejam empatados Lula e Bolsonaro. Como? Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná? Empate? De jeito nenhum. Agora, que o Lula esteja na frente do Nordeste, é a terra dele, concordo. Que o Bolsonaro esteja na frente no Norte, é possível, até porque lá tem pouca densidade populacional também. Agora, a pesquisa é malandrona, né? Por exemplo, você vê aqui o Janones, que tem mais votos. Quem é o Janones? Tem mais votos que a Tebet e mais votos que o Luciano Bivar. E tem mais um outro aqui, um outro candidato. Simone Tebet, Luciano Bivar. Está acima deles. Isso é impossível. Quem é o Janones? Quem conhece o Janones? Então, a pesquisa é eivada de erros. Não sabe nem quem é o presidente da França. Começou a desesperar e contar mentiras aí. Bárbara. Então, eu acho que essas pesquisas são só uma expectativa momentânea, é só uma fotografia mesmo. A gente só vai saber mesmo no momento, como é com qualquer pesquisa eleitoral, e sempre é assim. O Lula está com 41% e o Bolsonaro com 36%, né? Agora, se não me engano, acho que estava com 30%, ele está aumentando nas pesquisas, de fato. Vi aqui alguns dos motivos que podem ser desse aumento. Um é a saída do Moro, né? Que ele fala que ele saiu momentaneamente, isso pode, com certeza, levar mais votos para o Bolsonaro. Auxílio Brasil, que é um Bolsa Família diferente, né? Que ele criou. O saque de R$1.000 do FGTS, antecipação de 13º, enfim. Algumas coisas. E também uma fase melhor da pandemia, cuja qual o Bolsonaro foi acusado de 10 crimes de responsabilidade na CPI da Covid, né? A gente não pode esquecer. E também a gente está na menor renda média mensal histórica. Então, assim, eu não
desacredito que ele esteja crescendo, eu acho que faz sentido ele crescer diante dessa realidade. E acho que pesquisa, é uma avaliação. Mais pra frente também vão começar mais pesquisas em que a gente vai conseguir ver um cenário mais amplo, talvez, com outras visões, e daí a gente vai conseguir avaliar um pouco melhor. Mas eu entendo o crescimento dele. Não é pro meu lado, e eu acho que a questão do Ciro Gomes a gente vai falar mais daqui a pouco. Vem cá, vou passar pro Celestino, depois pro Vidigal, tá? Daí a gente vai rodar o assunto. A respeito dos empregos pós-pandemia, foi lançado hoje pelo CAGED os índices, né? Os números, 4 milhões e 600 milhões de pessoas, né? 137 mil só em março, né? 2 milhões e 500 pessoas em 12 meses. Então, essa narrativa de que os empregos estão caindo, não, está subindo, né? Tá baixando lá os 14 milhões que foi pego da Dilma. A porcentagem de desemprego está diminuindo, isso é fato, entendeu? Então, mas não significa que está... Exatamente. Não, a renda mas não média... pode falar que... A renda mensal ainda está menor da histórica, exato. é fato. Continuam ganhando menos.